agora teremos o prazer de ouvir a Suzy Bafone, que é escritora espírita, presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Feira de Santana, Bahia, diretora interna do Lar do Irmão Velho, coordenadora do Núcleo Pietro Baldi, em Feira de Santana, como também professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, mestre em Biologia Molecular na UNB em Brasília, doutora em Saúde Pública pela USP. Irá tratar para nós do tema doenças contemporâneas. Portanto, com vocês, Suzy Bafone. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde a todos. E para tratarmos do tema doenças contemporâneas, é necessário que entendamos o que aconteceu também no passado, de que história evolutiva nós viemos. É com muita alegria que nós estamos aqui participando do evento e praticamente a nossa fala dará continuidade ao que Sebastião já iniciou. Não combinamos nada materialmente, né, Sebastião? Mas espiritualmente a sequência foi toda estruturada aí pelos amigos espirituais. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma demonstração rápida do que acontece em termos de evolução biológica. Muito bem estudado, muito bem já conhecido pela ciência. Charles Darwin, Wallace, os primeiros a identificarem que havia algo de diferente entre os seres vivos, que haviam sequências, que haviam estruturas semelhantes que uniam desde bactérias, primeiros protozoários, até o primeiro hominídeo, de 100 mil anos atrás. E isso faz com que exista uma espécie de um princípio de ancestralidade comum. Então, algo une todos esses seres em algo que nós poderíamos chamar de ancestralidade comum, que para a ciência está expresso em moléculas, átomos, está expresso em vias metabólicas, em estruturas de DNA e etc. Para a ciência espírita, notadamente André Luiz em Evolução em Dois Mundos, sim, realmente, de fato, essas sequências, essas estruturas, essas vias metabólicas darão conta de explicar essa ancestralidade comum. Porém, existe algo mais que preside a isto tudo. E este algo mais é exatamente o nosso objeto de estudo, que é o espírito. Então, entre os primeiros eucariontes, ou até mesmo antes dos primeiros eucariontes, as primeiras formas de vida, ainda que bastante rudimentares, até o homem, né? Nós temos aqui o nosso primeiro hominídeo, mas o Homo sapiens, nós temos um processo espiritual de evolução. Então, André Luiz dá aquela questão 540, que já foi explicada aqui por Sebastião, do Livro dos Espíritos, ele dá uma explicação científica, lógica, extremamente racional, sobre o que é que acontece entre átomos e arcanjos, ou seja, entre o máximo de inconsciência e o máximo de consciência. O que difere o átomo do arcanjo é o nível de consciência perante a lei de Deus. Os arcanjos, ou seja, os espíritos evoluídos, são seres que têm plena consciência e fazem a vontade de Deus. E os átomos seriam o quê? Seriam espíritos ainda materializados, espíritos numa forma congelada, que não sabem da sua própria existência, não têm consciência da sua própria existência, muito menos consciência de que existe a lei de Deus. Então, não fazem a vontade de Deus porque não conhecem, não sabem e nem sabem que existem. Então, átomos e arcanjos são irmãos. E passando do átomo até o arcanjo, nós temos os níveis energéticos que Sebastião já explorou aqui para nós. Então, nós vamos ter os níveis da energia, e essa energia se desdobrando em vários outros níveis, perispírito. Anteriormente a tudo isso, o fluido cósmico, energia vital, todos aqueles corpos que compõem o corpo, o chamado, né, Homo sapiens, que nós entendemos como sendo esse único corpo, mas que na verdade são múltiplos corpos. Então, tudo o que existe, na verdade, é espírito, em diversas fases de evolução. Então, se nós olharmos ao nosso redor, se olharmos para nós próprios,
o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver um processo contínuo de um movimento que nós chamamos de evolução. Então, tudo está em evolução. E, na verdade, nós só temos uma única coisa, que é espírito em diversas manifestações. Então, muitas vezes nós pensamos, matéria é matéria, energia é energia, espírito é espírito, átomo é átomo, protozoário é protozoário, flor é flor, dinossauro é dinossauro. Não. Na realidade, nós temos apenas espírito. Inclusive, o espaço e o tempo são espírito. Quem se interessar pelo assunto, é um assunto mais aprofundado, pegue Pietro Baldi, O Contínuo Espaço-Tempo, quando ele explica que só existe espírito e esse espírito ele se manifesta, inclusive nos dando uma ideia de que existem outras dimensões, como dimensão espaço-tempo, que na realidade são dimensões ilusórias, porque nós estamos presos na matéria e aí nós temos uma sensação ilusória, que os indianos chamam de Maya, de que existe espaço, tempo, que existe passado, presente e futuro. Mas na realidade o que existe é uma coisa, uma dimensão só, que é a dimensão espiritual. Então o que é que nós temos? Nós temos desde menos infinito, porque Kardec no Livro dos Espíritos, e até mesmo o próprio André Luiz, né, trata muito da dimensão átomo. Mas hoje a física quântica avançou para além do átomo. O Baldi, na grande síntese, vai nos trazer partículas atômicas. Hoje os livros, a moderna ciência espiritualista, nos falam em partículas. Já não trata somente do nível atômico. Então nós temos algo para menos infinito. E passamos nessa escalada evolutiva, que nós vamos resumir aqui com o nome de menos infinito, e por menos infinito entendam tudo que seja subatômico, que está para além, não é, do átomo, os níveis de energia, raios ultravioleta, infravermelho, raios gama, tudo mais. Chegamos até o átomo, como já foi descrito nos slides aqui por Sebastião, passamos pela célula, chegamos aqui na célula, já temos o primeiro nível de consciência já organizado, porque a célula já é capaz, entre aspas, de dizer eu sou. Então a célula se individualiza enquanto entidade vital do ambiente, ela cria uma membrana, ela cria um núcleo, ela começa a se organizar, então ela já pode se destacar e nós temos aí uma primeira forma orgânica, aonde o princípio inteligente pode se manifestar com toda a sua potencialidade. Depois migramos para níveis superiores, como plantas e animais, onde estagiamos os níveis de sensibilidade e chegamos até a condição hominal, que é a nossa condição atual. Então, aquele Homo sapiens do passado, de 100 mil anos atrás, é o mesmo Homo sapiens de hoje. Só que no passado nós usávamos o tacape, agora nós usamos os fuzis israelenses. No passado nós usávamos tambores e sinais de fumaça, gestos. Hoje nós usamos o telefone celular, a internet, o fax. Então, é o quê? É a tecnologia apenas que distancia o primeiro hominídeo do homem atual. Mas em termos de sonhos, de anseios, de instintos, de vontade de evoluir, nós permanecemos basicamente o mesmo. Então, o que é que nós temos? Nós temos nesse homem determinadas características. Por exemplo, nós temos a racionalidade como uma característica da espécie humana, da humanidade, como trata Joana de Ângeles, porque nós sempre entendemos humanidade, irmãos, como sendo pessoa que tem cabeça, olhos, boca, fala, não é? Na realidade, humanidade é um estado espiritual de evolução. Você pode ter humanidades em centenas de milhares de planetas aí pelas galáxias e que estão no mesmo processo que nós estamos vivendo. Cada um vivendo aí o seu estado de céu e inferno de acordo com as suas aspirações e com seus caminhos escolhidos. Então, o que nos torna humanos não é o fato de habitarmos esse corpo. Por sinal, um corpo muito bem projetado, um corpo muito adequado às condições aqui do planeta. Mas a humanidade que nós temos está em função do nível evolutivo. Então, nós temos a racionalidade, temos algumas características, como, por exemplo, o utilitarismo. Então, é essa mente pragmática, não é? Que tudo quer saber para que serve. Inclusive, a tecnologia, a técnica, as produções
que nós fazemos em termos industriais visam muito isso, a questão da utilidade, né? Existem até livros que ficam discutindo qual é a utilidade do nariz, né? Será que o nariz foi projetado pela evolução para segurar o óculos? Né? Qual é a utilidade da mão? Não é? Por que nós temos 4 dedos e um polegar opositor? Aí existem pessoas que dizem, não, é porque os primeiros antropóides precisavam se segurar nas árvores, né? É porque hoje nós utilizamos para segurar nos ônibus, na hora que nós estamos andando, né? Fazem essa analogia, então ficamos assim buscando utilidade, querendo saber para que serve tudo, qual é a aplicação de cada coisa, que no fundo é tentando entender de certa forma, e é um excelente exercício para sabermos de onde viemos, para onde é que nós vamos, por que Deus nos criou, né? Essa pergunta que está sempre dentro de nós. E temos também uma característica, queremos ser sempre os vencedores, em tudo, né? Queremos sempre o prestígio, estarmos à frente. No passado, o homem se manifestava como vitorioso quando ele colocava os dentes dos seus inimigos na forma de colares, ou então as caveiras dos seus opositores na porta das suas tendas, das suas aldeias. Depois, esse homem primitivo achou que ser vencedor era o homem que tinha muitas mulheres. Então, ele precisava passar adiante o seu sangue, não é? Precisava levar adiante as suas características genéticas. Então, quanto mais fêmeas ele emprenhasse, quanto mais ele levasse adiante as suas características, mais vencedor ele seria. Esse nível biológico é o que o Baldi vai chamar do nível biológico da força. Era o homem bruto, era o homem que vivia e que vencia por força do seu músculo, da sua capacidade de matar, da sua capacidade de emprenhar fêmeas e de ter prole garantida. Esse tipo biológico teve a sua fase, foi muito importante, mas foi uma fase que já praticamente se encontra vencida, apesar de ainda convivermos, não é, com alguns tipos biológicos ainda assim em nosso planeta, né, que acreditam que fazer guerra, que invadir nações soberanas é uma forma de se mostrar forte e até mesmo com discursos éticos muito bonitos, né? Veio um segundo tipo biológico que venceu esse tipo vencedor, esse tipo bruto, esse tipo grosseiro. Mas esse segundo tipo biológico também queria ser vencedor. Só que ele não tinha força física, porque ele era pequeno, ele era franzino, ele era magro, ele não conseguia lutar com o outro, ele não conseguia lutar com o tacape, ele não tinha habilidade para conquistar as mulheres. Então, qual foi a artimanha que ele utilizou para ser o vencedor? A astúcia, a inteligência utilizada para o mal. Então ele disse, eu não posso vencer pela força, mas eu posso vencer enganando. Então é o tipo biológico que hoje nós estamos vivendo, que é o tipo biológico da astúcia. Do tipo, invista R$1 e ganhe 50 mil em um mês. E aí várias pessoas vão lá, pegam suas economias, entram naquelas pirâmides da fortuna e de repente a pessoa desaparece, enganei todo mundo e me dei bem, oba, e vai embora. Ou então, o tipo biológico da astúcia, que não tem nem o pudor de usar o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Usar o seu evangelho para ganhar dinheiro e para enriquecer, prometendo um céu fácil. Um céu aonde se chega por um simples levantar de mão e não por uma transformação moral. O discurso do astuto é empolgante. As suas táticas se assemelham até mesmo a algumas táticas que parecem ludibriar. Mas, no fundo, a única coisa que ele quer é ser o vencedor. E esse tipo biológico, misturado a alguns resíduos ainda do tipo biológico anterior, que é o da força, encontra-se no apogeu da sociedade moderna atual. Então, esse é o tipo biológico, é o tipo psicológico que nós estamos vivendo. Com isso, irmãos, nós já podemos ver que nós estamos numa sociedade onde se prima pela força ou pela astúcia. E aí, esse tipo biológico da astúcia já começa a dar alguns sinais de que ele não está funcionando bem. Ou que pelo menos não é o tipo biológico que alguns anseiam, mesmo porque existe a renovação dos seres. A Terra continua recebendo espíritos e o processo de evolução é contínuo. Então, algumas pessoas estão percebendo o esgotamento do nível da astúcia. E aí aspiramos pelo outro tipo biológico.
Agora, até mesmo nos livros acadêmicos, nos discursos, nas práticas nossas dentro da universidade, nos ambientes mais diversificados possíveis, não se fala em outra coisa que não seja ética, que não seja moral. Por quê? Porque estamos cansados de ser roubados. Estamos cansados de falta de respeito uns para com os outros. Estamos cansados de tanta enganação. Então, nós já estamos começando a perceber que o tipo biológico que nós queremos não é mais o vencedor das guerras, não é mais aquele que engana, mas que aquele que demonstra ética e moral, coerência no que ele prega e no que ele faz, no discurso que envolve coletividade e não mais o individualismo, não mais aquela ideia do eu tenho que levar vantagem em tudo, aquela ideia do que, como é, farinha pouca, meu pirão primeiro, mas sim aquele que já pensa no coletivo. Então, nós já estamos ansiando por um tipo biológico que é o chamado super-homem. Não o super-homem do filme, nem das histórias em quadrinhos, com a roupinha azul e a capinha vermelha, mas um super-homem de qualidades ético-morais. Um super-homem que espelha o nosso superconsciente, que é o nosso tipo biológico, arcanjo, que nós já ansiamos desde agora. Nós queremos tipos biológicos mais avançados como líderes. Não queremos mais quem nos engane e quem nos roube. Posteriormente, isso já no mundo de regeneração, que é o mundo do futuro, que nós falamos ontem à noite, logicamente que o tipo super-homem só não vai atender às nossas expectativas. E aí nós vamos desejar, ansiar pelo tipo biológico que nós chamamos de santo, que é aquele indivíduo pleno de qualidades morais, do qual nós já tivemos aqui na Terra alguns exemplares, algumas vivências, como um Francisco de Assis, um Antônio de Pádua. Então, são personalidades, entidades que verdadeiramente já se qualificam como santos. Mas esse tipo biológico também vai ser superado pelo tipo biológico que nós chamamos arcanjo ou espírito puro, que é a plenitude e a perfeita integração com Deus. Diante disso, meus irmãos, nós já podemos perceber a grande distância que nós temos ainda para percorrer. Porque a grande pergunta é, e quem são esses tipos? Super-homem, santo e espíritos puros? Somos nós mesmos evoluindo em humanidade. Nós deixaremos paulatinamente, pelo exercício da dor, e aí nós vamos ver que a grande doença contemporânea que nós temos não é doença física, câncer, violência, AIDS, tuberculose, mesmo com as novas linhagens de bactérias aí circulando, né? Influenza A, H1N1, que está todo mundo aí com medo, não. São nossos companheiros de jornada evolutiva. André Luiz fala lá em Evolução em Dois Mundos, o parasitismo é uma das formas de evolução. Então, são nossos companheiros da escalada evolutiva. Na verdade, o grande problema, a nossa grande doença é a doença moral, é a doença do caráter. E essa, para ser moldada, para ser curada, a grande vacina é o Evangelho e a transformação moral. Um remédio amargo para nós que somos espíritos extremamente imperfeitos, egoístas, materialistas, apegados aos bens materiais, cheios de pensamentos negativos. Então o Evangelho parece ser um absurdo, o Evangelho parece ser impraticável, porque o mundo me pede que eu seja o quê? Que eu seja racional, utilitário e vencedor. E aí vem Jesus dizendo, meu reino não é deste mundo, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Isso é conselho que se dê? Isso é um absurdo. Eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter carro, dinheiro na poupança, emprestar dinheiro a juros aos outros, eu tenho que me dar bem, ter várias mulheres, as mulheres hoje em dia também já com a concepção, né, de ter vários relacionamentos. Então, a tendência é essa, e vem o Evangelho na contramão, dizendo exatamente o contrário. Então, que paradoxo é esse que nós vivemos? É o momento da nossa escolha, é o momento da transição. Então, o que é que a lei da vida está nos convidando? A mudarmos, a passarmos para diferentes níveis de consciência. E conosco virão os nossos irmãos. Então, mudando o seu nível de consciência, é aí onde entra muito tranquilamente assim a fala de Sebastião, é onde entram também os nossos irmãos, que evoluem, que vêm junto conosco. Então, a doença, a dor, é irmã dor. Francisco de Assis já ensinou isso pra gente. Ela vem com a gente no carreiro evolutivo.
Então, o que é que nós temos em termos de evolução já conquistados por hora? Nós já conquistamos a fase princípio inteligente, porque já saímos do átomo, já vencemos aquelas primeiras etapas, já passamos da forma material, mineral, já passamos pelos primeiros reinos, passamos pelo vegetal, pelo animal, e agora estamos desfrutando das belezas de estarmos no reino hominal. Então, nesse reino hominal, ganhamos racionalidade, inteligência, já produzimos cultura. E aí, olhamos ao nosso redor e vemos o quê? Irmãos, companheiros nossos em escalada evolutiva. Então, os átomos que compõem essas cadeiras, os átomos que compõem essas paredes, o teto, a luz que nos ilumina, o ar que nós estamos respirando, nada mais são do que irmãos nossos em processo de evolução. Então, vejam bem, irmãos, a distância do princípio inteligente para o hominal é uma distância similar do hominal para o espírito puro. Então, da mesma forma que nós olhamos incredulamente essas cadeiras, esse piso e dizemos, mas esses átomos vão evoluir e vão se transformar em consciência como eu sou hoje, que sei que existe Jesus, Deus, que tem que fazer caridade, bondade, perdão, apesar de eu não fazer, mas eu sei que tem que fazer. Esses átomos, exatamente, da mesma forma nós estamos em relação aos espíritos puros, não é? Por exemplo, o espírito puro, Jesus podia olhar para a gente e dizer assim, mas aqueles lá um dia vão ser iguais a mim? Vão sim, porque a grande lei é recuperação do que foi perdido na grande queda. A grande queda de Ubalde é exatamente isso. Essa perda dessa conexão com o divino, fomos para onde? Na periferia do divino, que é o que nós chamamos de antissistema, que é o que nós chamamos de mundo material, que na parábola do filho pródigo quer dizer o quê? O chiqueiro, onde o rapaz ficou comendo junto com os porcos, favas e o que a gente lá em Feira de Santana, nas roças de Feira de Santana, a gente chama de lavagem do porco, não é? Aquela água com aquela comida que dá para o porco. Lá nas roças de Feira de Santana tem muito isso. Então o rapaz estava comendo aquilo ali e tinha deixado o pai, o irmão, com todas as belezas, o ouro, a seda, e preferiu estar ali. E agora nós estamos nesse nível de arrependimento, retornando para a casa do Pai. E aí Kardec, a partir da questão 96 do Livro dos Espíritos, 96 em diante, ele faz um estudo a respeito dessa chamada escala espírita. E aí ele já sinaliza para a gente, né, intuído lá pelo Espírito da Verdade, voltando aqui, ele mostra para a gente que o reino nominal pertence aos espíritos chamados de terceira ordem. Por que de terceira ordem? Veja só, Kardec, ele não vai colocar os espíritos que pertencem ao princípio inteligente em alguma ordem. Ele trata como uma ordem única. Mesmo porque, irmãos, pensemos, a missão de Kardec, o tempo, não é, 11 anos, ele teve que fazer tudo. Codificar o espiritismo, estudar a mediunidade, dar nomes aos fenômenos que ele estava descobrindo, se corresponder com o mundo inteiro, criar revistas, criar sociedade, viajar, era muita coisa. Então, muitos princípios ele deixou para que fossem continuados. Então, quem tiver interesse, eu quero, Suzy, estudar mais princípio inteligente. O que é que você me recomenda? Temos aí várias obras, né? Tem aquela obra do Átomo ao Arcanjo, não é? Temos um outro livro que é Evolução em Dois Mundos, temos um outro que é A Grande Síntese, e se você entrar no campo mórfico de estudar princípio inteligente, pode ter certeza que até você andando na rua, você vai ver um papel voando, na hora que você pegar, é alguma coisa sobre princípio inteligente. Basta você entrar em conexão com o que você quer, que aquilo vem parar na sua mão tranquilamente. Esse é o princípio campo mórfico, que já não é mais do domínio do espiritualismo. Hoje é quase, podemos dizer, quase científico. Porque hoje na universidade a gente já discute em biologia evolução por campo mórfico. Mais algum tempo, acho que mais uns 5 anos, 6 anos, e os livros didáticos você já vão encontrar lá, os meninos estudando campos mórficos como forma de evolução. Vai ser um sucesso para nós espíritas isso, viu? Eu mesmo já falo com meus alunos abertamente na sala de aula. Campos mórficos como estratégia de evolução. Rupert Sheldrake, biólogo inglês, discute e trabalha com campos mórficos. E olha que ele não é espírita, ele é materialista. Ele não tem interesse nenhum em disseminar ideias espíritas. E trabalha com campos mórficos. Então está lá também professora Suzy, lá na UFES, falando em campos mórficos, e os alunos assim, ó,
estatelados. Meu Deus, o que é isso? Vou correr atrás. Que conhecimento é esse? Onde é que tem bibliografia, professor? E eu indicando a bibliografia. E os meninos todos aí maravilhosos. Realmente essa nova geração veio para impulsionar a evolução planetária. Então, esses espíritos que Kardec chama de terceira ordem são os chamados espíritos imperfeitos do reino nominal. Quem são eles? São os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, espíritos neutros, aqueles que nós falamos ontem. Quem são os espíritos neutros? Mornos, em cima do muro. Não sei se quero, não sei se não quero, não sei se vou, não sei se não vou, não sei se sou espírita, não sei se não sou espírita, não sei se quero Jesus ou se não quero. Fica morno, aí vem a lei de Deus e dá um impulso no indivíduo. Ou bota logo para ser materialista ou se transforma logo num espírita de ponta. Mas morno não pode ficar, como Jesus já anunciava. Eu te quero quente ou frio, não morno, porque morno eu te vomito. Então, esses espíritos neutros são aqueles que ficam sem saber para onde querem ir. E os chamados espíritos perturbadores, ou os espíritos chamados também de batedores, que são os chamados fenômenos de poltergeist. Então, na terceira ordem, nós temos os espíritos imperfeitos, que são os impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, perturbadores, e temos ainda no reino nominal, ainda no domínio da necessidade de ter perispírito, corpo astral, corpo emocional, como Sebastião demonstrou aqui, os espíritos bons, que são os espíritos, foi uma falha aqui nossa, faltou colocar aqui os chamados espíritos de segunda ordem, que Kardec estuda. Então, você vai encontrar na escala espírita o quê? Princípio inteligente, reino nominal, expresso na terceira ordem de espíritos e nos espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons. Os benévolos, sábios, prudentes, superiores. Quem são eles? Emmanuel, André Luiz, José Grosso, Alta de Souza, Bezerra de Menezes, e aí a legião de espíritos maravilhosos continuam. São espíritos bons, benévolos, alguns têm muita sabedoria. Por exemplo, Emmanuel é um espírito extremamente sábio, não é? Nós vamos encontrar espíritos benévolos, né? Uma Alta de Souza, as manifestações de Alta de Souza são belíssimas, né? Espíritos superiores, não é? Um espírito como, por exemplo, Bezerra de Menezes e assim por diante. E nós temos a primeira ordem, ordem única, que são os espíritos puros, dos quais Kardec quase nada fala. Por quê? Porque não era missão dele explicar sobre os espíritos puros, então fica aí para outros continuadores explicarem quem são esses espíritos puros, de onde é que eles vieram. Sebastião já falou aqui, Livro dos Espíritos. Existiram espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, outros não, se corromperam. Então, para esses que sempre seguiram o caminho do bem, que não foi preciso passar pelo átomo e vir na escala evolutiva, são os chamados espíritos puros, que não se corromperam, que permanecem integrados no pensamento puro do Pai Celestial, que é o que nós chamamos de sistema, é o que o Balde chama de sistema. E que já aviso logo para vocês a boa notícia, constituem a maior parte da criação. Nós, os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, os espíritos do princípio inteligente, esses que estão vindo no carreiro evolutivo, nós somos uma pequeníssima parte. Segundo o Apocalipse, a queda foi somente com 1/3 do céu. Não é? Quando houve a rebelião luciferiana no céu, segundo a Bíblia, só caiu 1/3, quer dizer, ficaram 2/3 íntegros. Então, 2/3 é muito maior do que 1/3. Então, quem somos nós diante da beleza de Deus? E como dizem os nossos irmãos protestantes, né, os seus arcanjos, potestades, etc., toda aquela hierarquia, né, serafins, querubins e etc., tudo. São eles que mantêm essa estrutura de universo nosso aqui patológico. E olha que nós olhamos uma flor, o mar, uma criança sorrindo, um lago. Olhamos como eu olho, meus irmãos. A primeira vez que eu vi no microscópio um ser vivo se mexendo, eu me emocionei. Pietro Baldi fala, a primeira vez que eu ouvi falar a palavra evolução, eu era criança, eu me emocionei. Existem pessoas que chegam a primeira vez diante do mar e choram. Que coisa linda, Leon Denis, o grande enigma, ele fala, que coisa linda o mar. Essas belezas todas não são nada diante do universo maravilhoso, que é o universo perfeito dos espíritos puros. Agora imagine um universo patológico como é o nosso, que é perecível, que um dia vai desaparecer, e isso é ciência da Terra.
A física já disse, esse universo vai desaparecer um dia, a tendência é o universo desaparecer. Por que desaparecer? Porque ele vai evoluir, ele vai se desintegrar, a matéria vai se tornar energia, energia vai se tornar espírito, espírito vai se tornar puro pensamento, e o puro pensamento vai se integrar em Deus. E acabou o universo material. E aí tem alguns espíritas assim que ficam, meu Deus, o que é que eu vou fazer lá no céu junto com Deus? Não tem mais pobre para eu dar sopa, não tem mais gente para eu dar cobertor, não vai ter mais gente para eu evangelizar, o que é que eu vou fazer? Nós vamos viver em plenitude, integrados com Deus, é isso que se chama eternidade. Acabou espaço-tempo, não tem mais relógio, não tem mais espaço, eu sou você e vocês serão eu. Ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo seremos individualidades. Por quê? Porque estaremos integrados num único pensamento, que é o pensamento puro de Deus. Perceberam a beleza do que nos espera? Por isso que Francisco de Assis dizia, tanta é a felicidade que me espera, que toda dor me é grata. Então, da mesma forma, nós espíritas, o Evangelho não se cansa de falar, fé no futuro, esperança. Por quê? Porque o futuro é melhor. Por mais que você olhe ao seu redor, veja violência, depravação, preconceitos, guerras, fomes, calamidades, tudo isso faz parte de um processo histórico de evolução. O herdeiro disso tudo é o espírito. Os espíritos estão em evolução. A matéria está em evolução. Quando explode uma bomba atômica, existem átomos ali que estão em processo de evolução. Prestar atenção no que Sebastião disse? Para sair de um átomo de hidrogênio e se transformar num átomo de hélio, para sair de uma condição de um elétron e um próton, para ele passar para uma situação de 2 elétrons e 2 prótons, ele tem que sofrer um impacto energético violento. Então, por isso que existem as explosões atômicas, por isso que existe radioatividade, por isso que existe raios ultravioletas, infravermelhos, para mudar a estrutura da matéria e dar um impulso evolutivo. Porque, irmãos, para guiar do átomo até o princípio inteligente, como nós mostramos aqui, como é que o menos infinito sabe que ele tem que chegar no nominal? Ele não sabe, ele não tem consciência, ele é guiado pelos espíritos puros, é guiado por Deus, são as leis de Deus, é o determinismo que vem guiando e o coloca nessa condição aqui. Agora, a partir daqui, abre-se o quê? Uma experiência maravilhosa, que é uma experiência chamada livre-arbítrio. Então, nesses níveis aqui, não existe livre-arbítrio. A planta não sabe o que é planta. Ela não sabe dizer se ela prefere ficar no sol ou se prefere ficar na sombra. Não sabe. O animal também, ele não tem livre-arbítrio. Apenas naqueles seres mais evoluídos, né? Como o golfinho, o cachorro, o cavalo, o elefante, macaco, que já começa a ter lampejos, né? Como André Luiz fala, o pensamento começa a demonstrar sinais de pensamento contínuo, mas em alguns animais que estão em processo de evolução e que tem esse aconchego nosso também, não é? A cadelinha lá, né, das nossas irmãs ali, super afetuosa, por quê? Porque é tratada com amor, ela atende pelo nome, quando elas dizem não, venha para cá, ela obedece, por quê? Tratada no ambiente com amor. Agora um animal que é tratado de forma agressiva, treinar um pitbull para atacar as pessoas, nós estamos estimulando o que neste animal? Mais instinto de animalidade. Estamos dificultando a passagem dele para o campo de cá. Consequentemente, esses pensamentos, esses impulsos, eles são arrojados como um bumerangue. Você joga e ele volta para você. Você está treinando um pitbull para atacar os outros, você está arrojando uma onda energética que vai voltar para você. Seja na forma de um ataque de um pitbull ou os pitbull invisíveis, que vão lhe atacar. Mas aquilo retorna. Colocar caco de vidro no muro da casa. Com que intuito você coloca caco de vidro, cerca elétrica e lanças na porta de sua casa? Qual é a sua intenção com aquilo ali? Colocar cerca elétrica? Existem casos de crianças que morreram, tocou a cerca elétrica e morreu. Qual é a sua intenção com aquilo ali? Será que não existem formas menos agressivas de se viver? Então, aquilo ali é um impulso arrojado, vai retornar para você. Mais dia, menos dia, em qualquer lugar da galáxia onde você esteja. E não adianta fazer como Caim, se esconder atrás da moita, embaixo de uma pedra e Deus ficar procurando. Cadê você? Não. Aquele impulso retorna porque ele não é cego. Foi lançado por você, ele tem dono. Os meus pensamentos estão aí no espaço, voando, procurando o correlato. Na hora que ele encontrar, ele retorna para mim, somado.
Eu lancei um pensamento de discórdia, ele encontra alguém que também está pensando em discórdia e ele volta para mim com mais discórdia, porque é Suzy mais fulano e cicrano pensando em discórdia. Cuidado então com os pensamentos, porque o Espiritismo nos mostra que o pensamento é um ato moral. Então, gente, qual é a nossa situação? Pensamentos negativos, espíritos imperfeitos, no mundo de expiação e provas, cheio de imperfeições morais, caracterizados pelo orgulho e pelo egoísmo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ignorante, interpreta a lei de Deus de forma errônea e a seu bel prazer. Ah, Jesus está dizendo aqui, amar o próximo como a si mesmo, mas eu amo. Amo minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu filho e meu marido. Mais ninguém são meus próximos. É uma interpretação a seu bel prazer. Então, fazemos até isso mesmo, essas distorções perante os ensinamentos que são claros. Rebelde, não aceitamos a lei de Deus, não aceitamos as provas que nós próprios escolhemos e as expiações, que são trajetos evolutivos corretivos, aos quais esses impulsos lançados estão em retorno para nós. E aí reclamamos da doença, do vizinho que gosta de ouvir pagode no último volume, no dia que você está cansado e quer descansar. Reclamamos do patrão, do salário baixo, do governo. Reclamamos do fígado que não funciona. Reclamamos da velhice, da falta de dinheiro. Reclamamos de tudo. E, no entanto, os espíritos superiores nos dizem: você está na situação, com o salário, com a família, com tudo que você precisa para evoluir. E Hamed ainda completa, nem mais, nem menos, na quantidade exata. Mas aí nós estamos vivendo a experiência do livre-arbítrio. E aí o que é que nós fazemos? Queremos mudar isso. Porque o espírito puro, ele faz a vontade de Deus e se sente feliz em fazer a vontade de Deus. Nós podemos até dizer de uma forma assim, vamos dizer, a moda de um espírito imperfeito como eu, que o espírito puro, ele não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque ele conhece a lei de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus e ele se sente feliz, se sente à vontade, se sente na maior felicidade quando ele faz a vontade de Deus. Então ele não sente vontade de fazer outra coisa que não seja a vontade de Deus, não é isso, irmãos? Mas nós, espíritos imperfeitos, o que é que nós queremos? Fazer a nossa vontade, não é? Então eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ficar rica, eu quero que todos da minha família tenham sucesso. Eu não fico feliz quando o filho da vizinha passa no vestibular e o meu não passa. Eu queria que o meu tivesse passado. Eu não fico feliz quando chega alguma coisa de bom para outra pessoa e não chega para mim. Fico com raiva. Oh, por que eu também não ganhei? Por que eu também não fui felizarda? Então ficamos aí nessas atitudes de rebeldia. E também temos dois comportamentos muito preocupantes que ontem, naquela mensagem do livro Segue-me, que eu li para vocês, Emmanuel chama a atenção. Nós temos claramente um comportamento suicida e um comportamento homicida. Claramente. Nós emitimos pensamentos que matam as nossas células, que matam os comandos maiores de vida, de impulsos evolutivos. Nós nos autodesprezamos, nos autoflagelamos, muitas vezes até, não só pelo pensamento, mas também principalmente pela nossa conduta de vida. Comemos demais, bebemos demais, falamos demais, tantos comportamentos errôneos e acabamos agredindo a esse corpo que, segundo Emmanuel, pensamento e vida nada mais é do que um aglomerado de células pacíficas entregues ao arbítrio do espírito. Então, são células pacíficas que estão aguardando o nosso comando, aguardando a nossa vontade. Mas qual é a vontade que nós temos? Impulsos suicidas, impulsos de autodestruição. E impulsos também homicidas, de raiva, de agredir o outro, brincadeiras de mau gosto, conversávamos até hoje de manhã sobre isso, agressões que fazemos ao semelhante, seja em forma verbal, seja na forma de uma violência velada. Então estamos em desarmonia conosco e com nossos irmãos. E temos também essa característica singular, né, companheiros, que alguns dizem que é típica, né, do espírito imperfeito baiano, preguiçosos, né? Lentos, letárgicos, né? Não, se eu posso evoluir na próxima encarnação, para que eu vou evoluir nessa? Deixa para a próxima, né? Uma companheira nossa lá de nossa cidade, minha irmã, vamos estudar aqui. Não, minha filha,
esses livros não são para mim agora não. E olha que ela está encarnada, ela tem recurso financeiro que pode comprar o livro, é alfabetizada, tem carro, pode ir no centro, filhos criados, tudo para ela se prontificar para estudar. Agora, olha o raciocínio do espírito imperfeito, ignorante, rebelde, suicida e homicida. Deixa para a próxima, minha filha, que na próxima eu começo já estudando. Oh, meu Deus, se na próxima você vier analfabeta, num país muçulmano, que você tiver que usar burca, não for alfabetizada e morar num lugar remoto, como é que vai ser isso? Bem feito, viu? Oportunidade perdida é crime de lesa evolução. Toma, quem mandou, não é? Então eu, como espírito imperfeito, digo, bem feito. Os espíritos superiores, não, vamos lá ajudar mais uma vez. Não é? Aí dá um jeito de aparecer um missionário espírita, não é? Esses espíritos maravilhosos que encarnam e dizem assim, não, vou lá, naquela terra remota, né? Vou lá em Feira de Santana ensinar para aquele povo, vou lá em Tapetinga, né, Sebastião? Ensinar para aquele povo lá um pouquinho. Então vamos despertar essas consciências, não é? Vamos lá nesses locais. Então é isso, esse trabalho missionário aí. E a nossa característica da astúcia, que nós já falamos, e esse conjunto nos leva, irmãos, às nossas doenças morais. Como disse Emmanuel naquela mensagem de ontem, supercultura e calamidades morais. Muita cultura, muita tecnologia, muitas coisas, mas moralmente temos problemas, estamos doentes da alma. E aí nós possuímos todos um título acadêmico fantástico, que é o PhD. Que título é esse? Personalidade humana demoníaca. O que quer dizer esse? Esse título foi nos conferido por Maurício Crispim, lá na nossa casa. Ele falou assim, todos nós temos esse título acadêmico, podemos colocar nas nossas salas. Que caracteriza o quê? Esse título, Maurício, eu perguntei para ele. Espírito que só quer fazer valer a sua vontade e não a vontade de Deus. Espírito rebelde. E essa rebeldia compulsiva, as coisas não dão certo, tudo que eu tento dá errado, porque você está fazendo da sua cabeça. Siga o Evangelho, siga a vontade de Deus, que tudo dá certo. Aí ficamos, como diz na linguagem popular, dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça contra a parede. O balde no livro A Lei de Deus diz, dentro de uma gaiola de vidro e se batendo, querendo pegar o ouro que está lá fora. E aí bate a mão na gaiola de vidro, por que eu não consigo pegar o ouro? Por que eu não consigo pegar o carro novo? Por que eu não consigo pegar a casa da praia? Porque você está dentro de uma gaiola de vidro, meu irmão. O seu livre-arbítrio foi reduzido por força dos seus atos a você ficar dentro de 1 metro quadrado. E fique feliz, porque você ainda está dentro de uma gaiola de vidro que você ainda pode se bater contra a parede, ver o carro do ano, ver todo mundo de casa própria, todo mundo de casa na praia e você dentro de uma gaiola de vidro sem nada, arrastando sua carrocinha, mas você ainda é feliz. Pense naqueles que o livre-arbítrio foi reduzido de tamanha forma que está paraplégico, em cima de uma cama, que nem livre-arbítrio para coçar o nariz ele tem. Se pousar um pernilongo nele, uma mosca, tem que vir alguém para tirar, porque até esse livre-arbítrio lhe foi cassado, dado o alto grau em que ele usou e abusou da sua liberdade. Então, o que somos nós? Título aí para quem não tem, para quem tem, acrescente no currículo Lattes, personalidade humana demoníaca, certo? Questões morais que nós vivemos. Claro, diferentes culturas têm diferentes compreensões sobre moral. Numa sociedade muçulmana é natural que a mulher use burca, em algumas sociedades muçulmanas, claro, né? Aqui no Brasil não é assim. No estado da Bahia, principalmente, é comum que as mulheres, inclusive, até exibam seus corpos. E muitas vezes aqui nós já vivemos na situação de um país ocidental, situações até mesmo abusivas. Por quê? Porque é até aceito, moralmente tolerável, que o corpo feminino seja utilizado para vender cerveja. É utilizado, é tolerado, é aceito, inclusive é aplaudido quando o corpo feminino é utilizado para vender pneu de caminhão. O que tem uma coisa com a outra? O corpo feminino. Uma bênção que foi dada, uma expressão de maternidade, de amor, é dada para o comércio, para a prostituição. Mas isso é tolerável. Inclusive tem pessoas que dizem que é bonito, que é artístico. É também tolerável na sociedade a bebida alcoólica, em qualquer grau. É tolerada, é aceita, é vendida, inclusive. Fumo,
Então, são drogas que são toleradas. Na sociedade muçulmana, álcool é banido, é satanizado, inclusive, ninguém usa bebida alcoólica. No entanto, na porta das mesquitas, todo mundo fuma ópio. É uma droga que é aceita na sociedade muçulmana e para nós é uma droga banida, considerada ilícita. Então vejam que esses conceitos mudam. Mesmo em sociedades contemporâneas, mudam. Agora imagine ao longo da linha do tempo, né? Conversávamos isso com Sebastião. Então, determinados comportamentos que tínhamos no passado eram aceitos. Hoje são moralmente não aceitos. Passemos aos tipos biológicos que nós estudávamos há pouco. Então, até algum tempo atrás, era aceitável que as pessoas fizessem guerra, que as pessoas vencessem as outras na força. Então, na caverna, quando o homem conseguia algum alimento, conseguia alguma caça, vinha um outro mais forte, matava aquele homem e roubava a caça dele. Era o tipo biológico aceito. Existem alguns tipos biológicos assim ainda hoje, mas isso já não é mais moralmente aceito. Por quê? Porque para essas pessoas existe o poder judiciário, existe a cadeia, polícia, para inibir essas práticas. Não é? Da mesma forma, o tipo biológico do astuto ainda é aceito, mas já começa a aparecer aí, não é? CPI disso, CPI daquilo, processo, impeachment, uma série de outras coisas que já estão mostrando que, pelo menos, né, em algumas áreas, esse tipo biológico já não é mais o vitorioso. Então, vejam, era aceito, mas agora não é mais. A questão da compreensão do Evangelho. Isso é algo extremamente controvertido, porque hoje nós temos uma diversidade religiosa. Nós falamos isso ontem à noite. Nós vivemos num momento em que, pelo menos, já estamos começando a dialogar, viu, irmãos, entre as religiões. Mas nós já tivemos no passado um Brasil com religião oficial. A religião oficial do Brasil era o catolicismo. O espiritismo, ou melhor, as religiões mediúnicas eram perseguidas pela polícia. Casos de terreiros de Umbanda e de Candomblé que eram invadidos pela polícia, destruídos inclusive. Pais de santo, babalorixás, que eram levados presos, tomavam surras. Em função de quê? Da prática mediúnica. Então, hoje nós já vivemos uma situação que pelo menos já estamos esboçando aí alguma tolerância. Já se fala, né, em eventos ecumênicos, em uma discussão, mas ainda permanece uma incompreensão do Evangelho. Então, essa compreensão nossa ainda não é perfeita. Pelo menos uma coisa é certa, já vencemos o analfabetismo em termos culturais. Então, praticamente hoje todo mundo já consegue ler um versículo do Evangelho, um versículo da Bíblia, ler livros, não é, que estão ligados à religião. Já vencemos o analfabetismo. Já temos um programa aí de expansão do Evangelho. Inclusive, nós temos aí editoras espíritas num trabalho fabuloso, trabalho belíssimo, colocando a codificação, cada exemplar, R$ 2,50. A editora Boa Nova, nossa casa espírita lá, comprou na mão da Boa Nova e está distribuindo o livro espírita para quem quiser. Por quê? Porque tem muita gente, infelizmente, que diz assim, não vou comprar uma revista ali para ver o final da novela, vou comprar uma revista ali para ver o casamento da artista, e negligencia a compra do livro espírita. Mas como nós já temos consciência, enquanto espíritas, que a minha evolução depende da do companheiro e a do companheiro depende da minha, então, vá, meu irmão, compre sua revista, não tem problema não. Agora eu, que sou espírita, está aqui o livro espírita, agora leia. Leve e leia, é seu. Você não precisa mais dizer que não tem a codificação. E nós identificamos lá em nossa casa também que muitas pessoas tinham uma resistência aos outros livros da codificação. Muita gente ficava só no livro dos Espíritos e no Evangelho. Evangelho, livro dos Espíritos. Alguns liam, estudavam o livro dos Médiuns. Por que esse esquecimento com a Gênese? Nós vimos aqui o trabalho de Sebastião citando a Gênese. Por que esse esquecimento com o céu e o inferno? E até com outros livros, né? Obras póstumas, a coletânea de preces. Por quê? Então passamos a popularizar, né? Chamamos esse projeto de Projeto de Heraldo Alcântara, um companheiro nosso que lá no passado do Espiritismo da Feira de Santana, lá nos anos 50, já tinha esse cuidado. Ele desencarnou, a proposta foi esquecida. Tal momento agora, reabilitamos. Então, colocar esse evangelho para que se torne popular e compreensível na mão de todos. Ser cristão. Quem é que quer ser escravo e servo da lei? Ah, não, eu quero liberdade. Eu quero ser livre. Só que a nossa liberdade é uma liberdade mal entendida.
Porque nós achamos que é a liberdade para fazer tudo o que nós queremos. Ser livre, meus irmãos, ser escravo dentro da lei é fazer a vontade de Deus. E isso não existe coisa melhor. Não existe maior felicidade do que fazer a vontade de Deus. Já pensou a felicidade que vivem os cristos? Que integração perfeita, maravilhosa de viver integrado no pensamento de Deus. Então é isso que nos convida o Evangelho, esse cristianismo que precisamos incorporar, esse jeito de ser cristão que precisamos incorporar é esse, desde agora. Temos as nossas limitações, temos os nossos problemas aí, não é, que ainda precisamos vencer, é claro, mas para isso nós precisamos já estabelecer como meta. Precisamos ter autonomia sobre nossas vidas e destinos. Por caridade, meus irmãos, vamos começar a planejar nossas vidas. Onde vocês querem estar? Onde eu quero estar? Quem nós queremos ser daqui a 400 anos? Daqui a 1000 anos? Vamos lidar com o nosso superconsciente? Vamos trabalhar com essas formas superiores? Vamos impulsionar o nosso superconsciente? O Baldi trabalhava no seu livro o tempo inteiro no nível do superconsciente. Ele dizia, é a sociedade do futuro, é a nova civilização do terceiro milênio. Isso lá, ó, em 1950, e ele falando de uma civilização que só ia aparecer 100 anos depois, mas é já trabalhar na superconsciência. Então a proposta do mundo de regeneração, que Bezerra de Menezes traz e os espíritos referendam, é isso, para a gente já ir trabalhando de agora no mundo que virá. Não é? Nosso companheiro Júlio Damasceno, ele tem uma frase assim maravilhosa, né? Que é baseado nisso. Ele diz o seguinte, que mesmo que o indivíduo queira fazer o bem, mas muitas vezes ele não consegue, mas o fato dele pensar, dele plasmar esse bem que ele quer fazer, já é uma grande conquista. Então vamos fazer isso, vamos plasmar essas formas de pensamento de bondade, de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, e procurarmos fazer o nosso projeto de cristianismo interior, de evangelho interior, como servos e submissos à lei de Deus. E aqui uma reflexão sobre a questão de dor e sofrimento, que são duas coisas diferentes, não é? Porque todo mundo fala, o evangelho conduz a uma certa dose de sofrimento, e isso é verdade, não é? Conduz a essa questão aí de dor, não é? O indivíduo muitas vezes vai contrariar os interesses da própria família, os interesses pessoais daquele momento, mas é um sofrimento à moda de Francisco de Assis. Esse sofrimento agora vai me conduzir a uma grande alegria no futuro. E aí nós vamos ver quais são as origens de algumas doenças. Essa é uma informação que nós tiramos do site IBIS, www.ibis.org. Visitem, é o site assim do mundo de regeneração. Várias mensagens, ensinamentos, vídeos, excelente, produzido por um grupo de companheiros. Tem o nosso querido Maurício Crispim à frente. E aí ele traz uma reflexão maravilhosa. Existe uma lei maior que abrange e coordena todas as outras. Há uma hierarquia entrelaçada dos fenômenos. Assim também se dá com os conflitos, que só poderão ser solucionados em função do conhecimento das causas remotas, pessoais e coletivas, específicas e universais. Viram por que é que Sebastião estava falando? Autoconhecimento é o quê? O interior e o exterior. Eu olho para o meu mundo interno, eu olho para o meu mundo externo. Eu olho para mim e olho para vocês. A solução do meu problema depende de vocês. A solução do problema de vocês depende da solução do meu problema também. Ninguém evolui sozinho. Ninguém vai evoluir achando que, vou sozinho, vou deixar esse povo aí, que esse povo não quer saber de evangelho, e lá vou eu sozinho. Não, a evolução é coletiva. A cura de uma dor só pode ocorrer se penetrarmos nela. Nosso companheiro aqui falando, né? Vamos dialogar com nossas virtudes, vamos dialogar com os nossos defeitos, porque são nossos companheiros de jornada evolutiva. Vamos dialogar com a dor. Vamos dialogar com as bactérias que parasitam o nosso corpo. Quem está doente, dialogue com sua doença. Dialogue com os patógenos. Dialogue com suas células doentes. Dialogue com suas células sadias também. Conhecendo sua origem, entendendo-a como um longínquo fenômeno ético, religioso, biológico, evolutivo e social. Logo, a pergunta, a doença vai ser resolvida com comprimido? Não. A doença é resolvida com uma injeção? Também não.
resolve-se quando resolver-se o problema ético, religioso, biológico, evolutivo e social. Onde é que a gente vai resolver isso tudo? No carreiro evolutivo, todo mundo junto. O homem só pode ser curado se visto sob o ângulo de sua totalidade. Ah, eu vou curar o câncer nesse corpo, vou ali e fazer uma mastectomia. Ah, eu apenas tirei um órgão. E aí? E o perispírito? E o corpo mental? E o corpo emocional? E a mágoa que eu guardo de meu marido? Porque câncer de mama está comprovado, é mágoa profunda, principalmente mágoa conjugal. E a mágoa que eu trago dele? Essa não foi curada. Aí o câncer fica procurando outro lugar para sair. Ele vai procurar, porque esse conteúdo ele vai ter que eclodir. Não é? Então, irmãos, seguindo aqui, que nós estamos com o nosso tempo, a desobediência à lei desencadeia uma reação expressa, como dor, que é vivenciada pelo transgressor. Por que é que eu sinto dor? Porque eu sou transgressora de uma lei, então por isso que me constrange, por isso que eu sinto um espinho, por isso que eu choro, por isso que aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque eu transgredi a lei. Ao empregar uma determinada intensidade de forças personais nas suas ações, contrárias aos princípios imutáveis da lei de Deus, receberá de volta com a mesma energia. Eu lanço o impulso arrojado, ele retorna para o seu dono. É meu. O pensamento que eu arrojei no espaço, ele é meu. Ele vai buscar os correlatos, se soma, mas retorna para mim. Deste choque nascem as doenças nervosas e psicológicas, consequência do desequilíbrio que o indivíduo gerou dentro de si mesmo. A lei imutável busca reconduzir o ser que fez mau uso da sua liberdade a retomar a ordem universal. O que é a doença? É um contra-impulso corretivo da lei de Deus. Então, se você está em dor, ótimo, sorria. Você está em contra-impulso, ou seja, a lei de Deus está te reposicionando. Ou seja, é aquele aluno que não fez direitinho a prova de matemática. O professor chegou e falou para ele, você vai precisar de uma aula extra. Mas, professor, eu vou ter que vir aqui sábado de manhã? É, meu filho, sábado de manhã. Eu não vou assistir o Xuxa Park? Não, você não vai assistir o programa da Xuxa. Você vem para a aula de matemática, porque na próxima prova você vai se sair melhor. Aí o aluno vai, contrariado, chateado, triste. Mas quando ele chega na aula, ele começa a ver que ele realmente teve falhas, ele não estudou direito, ele negligenciou, etc, etc. Aprende, volta para casa, se prepara para a prova, no dia que ele faz que ele tinha uma nota boa, que felicidade, consegui! Aí ele lembra, como foi bom aquele sábado de manhã que eu fiquei na escola. Da mesma forma somos nós, esses contra-impulsos que nós vivemos. Então, irmãos, já no final aqui do nosso tempo, dessa forma nós podemos, então, construir um destino ou construir uma doença. Em que caminho vocês estão? Em que caminho eu estou? Então, vocês estão, nós estamos, o nosso coletivo está construindo um destino ou está construindo uma doença? O homem faz uma semeadura e depois ele volta para colher os impulsos da trajetória lançada. Por ignorância da lei de Deus, que é a ignorância do Evangelho, ele vai por tentativa e erro, repetindo infinitas vezes, é a palavra que é utilizada no livro A Lei de Deus e na técnica funcional da Lei de Deus por Ubaldi, até que ele forme os arquivos dos núcleos em potenciação de Jorge Andréa e dê o impulso ao destino. O que é que isso aqui quer dizer? O indivíduo nasce, a lei de Deus, o centro criador, como mostrou aqui no slide de Sebastião. Venha, meu filho, venha para mim. E nós não fazemos esse caminho em linha reta. Eu preciso chegar naquele quadro verde que é Deus me chamando. Por que eu não sigo essa linha reta aqui? Não. Eu, como espírito imperfeito, saio fazendo zigue-zagues, me batendo aqui nas laterais. Até que muitas vezes me deparo com a lei de Deus, que a lei de Deus diz, Suzy, você está andando em zigue-zague, minha filha. Você está perdendo tempo. Vamos fazer o seguinte? Volta por esse mesmo caminho de zigue-zague que você fez, volta para o teu ponto original e refaz a tua trajetória. Que é o que lá em Céu e Inferno, Allan Kardec vai chamar de erro, expiação, reparação e depois a sublimação. Então, o mesmo caminho por onde você errou,
é o mesmo caminho por onde você corrige. Então, as pessoas que arrojaram impulsos de maldade vão voltar pelo caminho da maldade. Quem andou pelo caminho da prostituição, volta pelo caminho da prostituição. Então, muita gente hoje que trabalha aí com ONGs para recuperar meninos de rua, no passado foi um grande colocador de crianças nas ruas. Hoje volta no caminho da reparação e muitos deles até registrando essas crianças como sendo seus filhos. Aí já estão em estado de sublimação, porque já amaram. É o caso dos nossos anjos da guarda. Por que meu anjo da guarda é meu, não é de Sebastião? Porque ele trilhou o mesmo caminho que eu estou trilhando agora, de erro. Então ele sabe. Então ele me intui. Cuidado, Suzy. Suzy, presta atenção, minha filha. Vou te dar aqui um conselho. Agora você segue se você quiser. Veja. Por quê? Porque ele sabe. Por que Emanuel falava com tanta autoridade com Chico? Personalidade do senador Públio, que esteve face a face com Jesus, e Jesus falou para ele: Públio, é agora, meu filho, ou só daqui a 2000 anos? E o que fez o senador? Deu as costas para o Cristo, e só agora, 2000 anos depois, ele voltou como grande evangelizador do Brasil. Meus irmãos, muita paz a todos, e mais uma vez renovo os votos de que tenhamos aí um evento de muita paz e de muito aprendizado.